Boa noite. A Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Cédula Branca, que resultou na prisão de 4 pessoas envolvidas em um esquema que fraudava documentos de veículos na capital. Com a quadrilha foram apreendidos mais de 200 documentos em branco que foram furtados do Departamento Estadual de Trânsito. Esses documentos são certificados de registro e licenciamento de veículos que foram furtados do Departamento Estadual de Trânsito. Hoje foram recuperados em torno de 200 documentos. Nesse furto do Parque São José, nós calculamos em torno de 400 documentos. Fora, em torno de 500 documentos que foram furtados lá atrás já, quando iam para o município de Manacapuru. Somente com essas 4 pessoas foram apreendidos pouco mais de 200 documentos. Os CRLVs chegavam até o bando por meio de Railson Cordeiro Silva, de 21 anos, que foi estagiário do Departamento Estadual de Trânsito durante os anos de 2013 e 2014. O ex-estagiário foi autuado em flagrante enquanto realizava mais uma venda de documentos a Isaac Sado, de 63 anos, que já tinha um mandado de prisão expedido por estelionato e falsificação de documentos. Foi preso em flagrante logo no momento que ia fazer a entrega de possivelmente 100 documentos em branco, tá? Desse lote também extraviado no passado do Detran. Mas a Operação Cédula Branca tinha também como objetivo prender esse casal, Kleber Rebelo e Caliane Chagas. É dela essa empresa de despachantes que fica ao lado do Detran. As investigações duraram cerca de 2 meses. A polícia descobriu que os principais clientes da dona desta empresa eram pessoas que roubavam carro e vinham aqui em busca de documentos em branco para esquentar esses documentos sem mesmo que eles passassem pelo Departamento Estadual de Trânsito. Caliane e Kleber estavam na casa deles quando receberam voz de prisão. Inicialmente eles vendem por cerca de 100, 200 reais, mas para vocês entenderem, na ponta da linha, para aquele camarada que assalta um carro e quer esquentar esse veículo, chega na média de 300 a 500 reais esse documento. Os documentos em poder da quadrilha têm números de série. É desta forma que o Detran e a polícia conseguem rastrear os CRLVs. Nós bloqueamos, inclusive, no nosso sistema toda a emissão da numeração desses documentos, porque sabíamos que eram documentos que haviam sido furtados. Então nós estamos rastreando tudo isso e pedindo às pessoas que, ao fazer o licenciamento do seu veículo, procurem o sindicato dos despachantes, um despachante credenciado, procura um Detran para ver se aquela pessoa é credenciada pelo Detran. O Departamento Estadual de Trânsito não descarta a possibilidade de pessoas inocentes terem sido enganadas pela quadrilha ao procurarem o serviço da empresa. É por este motivo que o Detran pede que, se alguém se sentir prejudicado, denuncie a empresa junto ao órgão. Um homem foi morto a tiros na tarde de hoje no bairro Águas Claras, zona norte de Manaus. A vítima, que foi identificada como Eduardo Denival da Silva Valentim, de 23 anos, foi atingida com disparos na cabeça e nas costas. De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, os tiros teriam sido efetuados por suspeitos em uma moto. Um homem que estava na companhia da vítima no momento do crime fugiu e até o momento não foi localizado. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Devem ser retomadas amanhã as buscas ao operador de empilhadeira que caiu no Rio Negro na manhã de hoje. O acidente aconteceu no Porto Chibatão, na zona sul da capital. Por meio de nota, a direção do porto informou que o acidente aconteceu na área de operações portuárias. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que foi acionado para iniciar as buscas, 2 pessoas estariam operando a máquina, que também teria caído na água. Uma delas conseguiu voltar à superfície e a outra segue desaparecida. Ainda segundo os bombeiros, uma empresa especializada também foi chamada para reforçar as buscas, por conta da profundidade do rio. Apenas a empilhadeira teria sido encontrada. A nota também reforça que as causas do acidente estão sendo apuradas e que a empresa respeita os princípios de segurança, meio ambiente e saúde. Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros também esclareceu que foi constatada uma profundidade de 58 metros no local do acidente, o que inviabilizou a atuação dos mergulhadores da corporação, que dispõem de preparo técnico e materiais para atuar em mergulhos de resgate com segurança em áreas com até 40 metros de profundidade. Por isso, os bombeiros irão auxiliar apenas nas buscas de superfície pelo desaparecido.
Um menino de 4 anos foi socorrido no início da tarde de hoje, logo depois de cair em um bueiro sem tampa na zona centro-oeste da capital. Por sorte, ele foi socorrido e passa bem. O incidente aconteceu no início da tarde de hoje, próximo ao Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal, na Avenida Brasil. A criança estava sendo levada para a escola e, no momento de distração da babá, ela caiu neste bueiro sem tampa. Após o susto, o menino de 4 anos foi socorrido por policiais militares sem ferimentos e passa bem. Indígenas de várias regiões do Amazonas participaram hoje da mobilização nacional dos povos indígenas pelo direito de viver. Pela manhã, lideranças se reuniram na Avenida Maceió, na zona centro-sul, e depois ocuparam de forma pacífica a sede da FUNAI. Danças, cantos e reivindicações. Indígenas de várias etnias presentes na Amazônia atenderam à mobilização nacional dos povos indígenas pelo direito de viver e se concentraram nesta praça, na zona sul de Manaus. Mobilização para informar as nossas autoridades do Estado, fora do Estado, né, com relação aos retrocessos que vem acontecendo a nível nacional para com os direitos dos povos indígenas. Né. Essa aqui é uma agenda nacional, isso está acontecendo em todos os estados, né, do Brasil nesse momento, né, mostrando para as autoridades, principalmente para a nossa população de cada estado, que os povos indígenas têm direito e têm que ser respeitados. Entre o que as lideranças indígenas entendem como um retrocesso está a proposta de revisão da demarcação de terras indígenas que foram instituídas por decreto pouco antes do afastamento da presidente Dilma Rousseff. Curiosamente, os nossos deputados federais aqui do Amazonas, todos se mostram contra, querendo a revogação. Isso é um absurdo, né? Um desrespeito aos direitos, porque são direitos constitucionais e porque é uma necessidade que os povos indígenas têm para poderem viver tranquilo com suas famílias, em suas comunidades e em seus territórios. Os indígenas realizaram uma caminhada até a sede da FUNAI na Avenida Maceió e ocuparam um prédio de forma pacífica. Eles dizem que são contra a indicação de um militar para a presidência nacional do órgão. O ideal é ter sempre um comando civil que tenha um bom conhecimento sobre a realidade indígena. Então é fundamental que o presidente conheça bem essa realidade, tenha sensibilidade e que, sobretudo, uma sensibilidade pelos direitos indígenas. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus contesta os dados divulgados pelo IBGE que indicam uma queda de 16% nas vendas no comércio da capital no mês de maio. Mesmo assim, o setor não vive um bom momento. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 500 lojas fecharam as portas em todo o estado, segundo a CDL. É um aluga-se aqui em cima, outro ali embaixo. Centros comerciais estão cada vez mais vazios, lojas fechadas, o comércio na mira da crise. Cada vez mais na pressão que nós estamos pegando, uma pressão violentíssima, não só de impostos, como também de venda. Nós temos uma situação que 500 lojas fecharam no nosso estado. E a tendência de fechar as portas, infelizmente, segue em alta. A plaquinha de fechado pode se tornar uma triste realidade para a Alícia, que tem uma boutique na zona centro-sul de Manaus. Em menos de um ano com a loja, ela já pensa em parar por aqui. Porque as pessoas economizam com remédio, com alimentação e com roupa, economizam ainda mais. E é isso que está fazendo a gente querer fechar a loja. A gente não está conseguindo esperar chegar as datas comemorativas, como o Natal. A gente tem a dúvida, né, se pode ser vantajoso ou não. A empresária já fez o que pôde para reduzir custos. Funcionários não tem mais e atualmente está em negociação para tentar diminuir o preço do aluguel. Mas enquanto isso, o comércio vai registrando números bem ruins. No primeiro semestre deste ano, a venda no varejo caiu 0,33%, enquanto no igual período do ano passado foi possível enxergar um tímido crescimento de 0,5%. Só para você ter uma noção, em 2014, no final do ano, nós inauguramos 680 lojas, nós tivemos aí mais de 8 mil empregos diretos e com isso nossa economia subiu muito, batendo recordes do distrito industrial, de venda, de tudo.
E os outros estados não fizeram nada disso. Agora, quando a nossa cai 2 pontos e o dele cai em 1, nós ainda estamos superior em melhoria do que os outros. E segundo o IBGE, em maio, mês do Dia das Mães e das Noivas, o comércio varejista do Amazonas registrou queda de 16% se comparado com o igual mês de 2015. O presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas questionou a metodologia usada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Talvez a metodologia que eles estão pegando, da forma que estão pegando, do jeito que estão pegando, não bate com o que o comércio faz, principalmente do Brasil inteiro. E isso nós temos discutido muito dentro do nosso cenário, da nossa confederação, no nosso sistema de SPC, que não bate os números que eles falam. Apesar das divergências de dados, é quem trabalha neste setor que tem sentido na pele o abismo do desemprego. De janeiro a junho deste ano, 4.400 postos de trabalho no comércio foram fechados. E como é na crise que as melhores saídas surgem, lembra da Alicia do início da reportagem? Pois é, ela torce para as vendas melhorarem até o final do ano, para não fechar a loja e, por enquanto, a melhor ideia que a empresária teve, reduzir bastante a margem de lucro, para não ficar pendente com as despesas da boutique. A gente botando um preço bom não consegue ganhar nem 50% a mais. O que compensa é que a gente vende mais um pouco, mas o nosso lucro é bem menos do que o normal, se fosse no nosso preço normal. Eu tenho a esperança que melhore e, se Deus quiser, a gente vai conseguir passar essa fase. E ainda falando de economia, uma das consequências para o Reino Unido após sua saída histórica da União Europeia foi a desvalorização cambial da Libra. Mas essa instabilidade na economia britânica acaba beneficiando quem estava planejando viajar para alguns dos países do Reino Unido. No dia 24 de junho, o Reino Unido anunciou sua saída da União Europeia após 43 anos de parceria. Um momento histórico acompanhado pelo mundo inteiro e que trouxe uma certa instabilidade nos países que têm como moeda oficial a libra esterlina. Mas no Brasil, a desvalorização da moeda britânica favoreceu quem faz operações financeiras com libra. Em Manaus, por exemplo, no início do ano, a cotação da moeda chegou a passar dos R$6. Agora é negociada nas casas de câmbio a R$ 4,31. Ela teve uma queda bem significativa de uns tempos para cá, mas a procura ela ainda está estável, né? Ainda não houve uma procura tão grande, porque eu acredito que as pessoas estão aguardando baixar mais um pouco, né? Comparado com as outras moedas, já sai vantagem comprar ela, né? Porque as outras moedas estão naquelas instabilidade ali bem grande. Assim, quem pretende viajar para a Inglaterra, Islândia do Norte, País de Gales ou Escócia, encontra um cenário muito melhor para negociar a moeda. É o caso desta professora amazonense que faz intercâmbio em Londres há 2 anos e sempre nessa mesma época do ano. Em 2015, a viagem dela custou R$7.000. Agora, com a desvalorização da libra, a economia chega a ser de 30%. Aqui em Manaus, o que a gente está sentindo é a dificuldade de conseguir a moeda e também o fato de eles ainda não terem feito o ajuste da diferença de câmbio, porque a moeda está sendo desvalorizada, porém nas casas de câmbio não está sendo passado essa desvalorização. Mas, segundo ela, é possível economizar ainda mais fazendo transações internacionais direto nos caixas eletrônicos desses países. Ainda que pague 6,38%, por cento de taxas e mais a taxa de saque da moeda, mas é muito mais vantajoso do que adquirir a moeda aqui. Na Bolsa de Valores da Europa, a libra chegou a cair 1,3% e atingiu o menor nível desde setembro de 1985. Por causa do efeito cambial de desvalorização da libra em relação ao dólar e ao euro, a França ultrapassou o Reino Unido na lista das maiores economias do mundo. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto e chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 31 graus. Mesma previsão para Carauari, onde as temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Em Envira, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas variam entre 23 e 30 graus. Em Presidente Figueiredo, o tempo fica encoberto e há possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 30 graus.
A Justiça do Amazonas condenou agora à tarde o empresário Tiago Fisch, apontado como responsável pelo acidente que matou 2 universitárias e feriu outras 4 pessoas em janeiro do ano passado em um acidente na BR-174. Era ele quem dirigiu o veículo que capotou e caiu em um barranco. O empresário foi condenado pelos crimes de homicídio e lesão corporal com penas de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão em regime semiaberto e suspensão da habilitação por 8 meses, além do pagamento de multa. No mês passado, o Detran do Amazonas já havia cassado a Carteira Nacional de Habilitação do motorista devido a evidências de consumo de bebida alcoólica no dia do acidente. Criada em abril do ano passado, a Rede de Controle de Gestão Pública do Amazonas apresentou hoje na Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei complementar que cria regras para a transição dos chefes dos poderes executivo municipal e estadual. A medida pretende pôr um fim na prática de ex-gestores que acabavam sumindo com documentos antes de passar a cadeira para os seus sucessores. Um projeto de lei complementar, produzido a várias mãos pelos órgãos que formam a Rede de Controle de Gestão Pública do Amazonas. Todos os representantes, os membros da Rede de Controle da Gestão Pública do Amazonas participaram. Ministério Público Federal, Ministério Público do Amazonas, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Contas, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, enfim, Polícia Federal, diversos órgãos, todos na verdade participaram. A intenção é criar regras para a transição nos poderes executivos municipais e estadual, logo após as eleições. Nós temos no nosso dia a dia, pelo menos do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, imagino também, uma dificuldade muito grande de obter documentos de gestões passadas. E a justificativa que os prefeitos de atualidade dão é que o anterior levou todos os documentos, sumiu com a documentação, com o HD do computador. Isso é inadmissível, isso não é patrimônio pessoal de ninguém, isso é um patrimônio público, deve ser preservado e diante desses problemas constatados é que nós verificamos a necessidade de uma lei que efetivamente regulamentasse. O conteúdo do projeto já fazia parte de uma resolução aprovada pelo TCE, mas que pode ganhar força ao se tornar uma lei. Então nós estabelecemos agora, se Deus quiser, através dessa lei, normas, critérios, penalidades ao mau gestor, ao gestor que não respeita, acima de tudo, a população. O projeto foi bem aceito pelos deputados e já deve entrar em discussão logo após o recesso parlamentar. Terça-feira, dia 2 de agosto, nós estaremos já tramitando essa matéria para que ela possa receber emendas e ser apreciada e deliberada nas comissões técnicas permanentes da Casa. É um trabalho que a Assembleia já vem promovendo de acordo com a transparência, de acordo com como diz a lei. Se aprovado, os prefeitos eleitos no pleito deste ano já vão ter que se adequar às novas regras da transição. E também na Assembleia Legislativa foi realizada agora à tarde uma audiência pública para debater o uso indiscriminado de agrotóxicos no Estado. O debate gerou em torno do receituário agronômico que funciona para controlar o uso dos defensivos agrícolas. Na prateleira da loja, o defensivo agrícola tem lugar garantido e, por ser agressivo, o agrotóxico fica isolado de todos os outros produtos. Ele só pode ser vendido sob prescrição agronômica feita por um profissional habilitado. Atualmente, 42 empresas são autorizadas pelo Ministério da Agricultura a vender os agrotóxicos no Amazonas. É feita uma visita técnica à propriedade do produtor rural, se identifica a cultura que ele trabalha. Dentro da cultura é feita a sugestão do agrotóxico, que é feita a liberação para aquela mesma cultura, para poder sim fazer a liberação do agrotóxico. A fiscalização é feita pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, órgão ligado ao governo do estado e que é considerado insuficiente para impedir a venda ilegal do produto sem prescrição. Por isso, a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Amazonas realizou uma audiência pública para discutir o problema. Nós ainda não temos a lei respeitada. O receituário agronômico é uma segurança para o próprio produtor e para nós consumidores de que naquela plantação que vai produzir o alimento para a população não seja usado de maneira irresponsável defensivo, que é o agrotóxico, que é veneno.
Para o superintendente do Ministério da Agricultura no Amazonas, é preciso mais rigor no controle da venda dos agrotóxicos. Toda venda de defensivo agrícola, ou como queira chamar de agrotóxico, deve ser prescrita de um receituário agronômico que fica retido na casa agropecuária. Então, nós vamos tratar também da questão da fiscalização, que compete ao governo do estado, à ADAF, a questão da fiscalização. De acordo com o Ministério da Agricultura, o Amazonas é um dos maiores consumidores de defensivo agrícola do Brasil, o que pode trazer futuramente sérios problemas para a agricultura do estado. A crise econômica no Brasil também tem motivado a busca por alternativas para amenizar o problema. Uma delas tem sido a busca por investimentos em outros países. E os Estados Unidos têm sido um dos principais destinos de empresários brasileiros que pretendem ampliar os negócios no mercado estrangeiro. Enquanto a frágil economia brasileira sofre uma das maiores crises internas da história recente, a maior potência mundial, os Estados Unidos, segue crescendo em ritmo acelerado. Desde 2010, o rendimento da Bolsa norte-americana foi de 82%, sem contar com a valorização do dólar, que incrementa ainda mais esse número. Já o Brasil faz o caminho inverso. Nesse período, a Bolsa brasileira caiu 35%, sem contar a inflação e a oscilação do dólar. Atualmente, os Estados Unidos se tornaram o principal destino dos empresários que pretendem ampliar os negócios no mercado estrangeiro. Mas como ingressar no mercado norte-americano? Esse questionamento comum entre os empresários brasileiros pode ser respondido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos-Flórida, que diz que a fórmula é simples. Um levantamento feito por analistas da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos mostra que a Flórida é o estado norte-americano com o mercado mais atrativo aos brasileiros, já que existem muitos migrantes sul-americanos, o que pode certamente trazer mais retorno. Este analista diz que a dica é estudar o mercado e observar as oportunidades. Para aquelas empresas que estão com seu faturamento reduzido em 20%, 30%, 40%, é um momento muito propício para aproveitar esse dólar alto, que faz o exportador brasileiro ser extremamente competitivo nos Estados Unidos, porque é muito mais fácil exportar com dólar a 3,50 do que a 1,60. Diante da retração da economia brasileira, muitos empresários do Amazonas já começaram a manifestar interesse em investir nos Estados Unidos. De acordo com a Federação das Indústrias do Amazonas, ampliar os negócios no exterior pode ser uma saída para otimizar os prejuízos. Nós estamos buscando oferecer as oportunidades que no mercado externo. E essa oportunidade está surgindo agora nesse momento com as facilidades que estão sendo criadas de acesso ao mercado norte-americano. Na maioria dos casos, investir no mercado norte-americano significa morar por lá. E isso ainda causa um desconforto para muitos brasileiros. O que nós percebemos é justamente que aquelas empresas brasileiras que tomaram o seu tempo para estudar, conhecer e criar essa estratégia de entrada lá, são as que tiveram maior sucesso. E o Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Você também pode rever as nossas reportagens acessando youtube.com/Band Amazonas no link vídeos. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.